Valendo. Continuando o estudo das classes gramaticais, chegamos à classe dos pronomes. Definição. Estudando classe de palavras, nós sempre iniciamos a aula com essa definição, né? Trazemos o ponto de vista semântico, o ponto de vista morfológico, né? E discursivo, e o ponto de vista sintático. Então, do ponto de vista semântico, do ponto de vista do sentido, o pronome ele pode apresentar diversos significados. O que é que vai interferir nisso aí? É o contexto. A pergunta é, por que a minha canetinha não está funcionando? Diz a lenda que só funciona se estiver ligada. Então, um instantinho, pessoal, que a canetinha não estava ligada e agora que eu percebi. Pronto, agora vai. Então, do ponto de vista semântico, a depender do contexto, isso é interessante. No primeiro dia de aula eu falei isso, acredito eu. Nunca se analisa uma palavra sozinha. O ideal é que se analise essa palavra dentro de um contexto, porque dentro de um contexto a palavra pode exercer significações diversas, né? Então, dentro de um contexto, o pronome pode indicar posse, indefinição, generalização, questionamento, apontamento, aproximação, afetividade, ironia, depreciação, dentre outras coisas. O pronome pode indicar tudo isso, a depender do contexto em que ele esteja inserido. Tá certo? Do ponto de vista do sentido. Ele tem toda essa carga semântica. Quem vai dizer, né, se ele indica posse, questionamento e tal, é o contexto. Certo? Do ponto de vista morfológico, não sei por que está aqui morfológica, do ponto de vista morfológico e discursivo, o pronome é uma das classes de palavras normalmente variável, ou seja, que se flexiona em gênero e número, ou seja, masculino e feminino, singular e plural, e que se refere a elementos dentro e fora do discurso. Isso é interessante. Os pronomes são muito utilizados para os casos de coesão, né? Coesão referencial, coesão anafórica, coesão catafórica, por aí vai. Ele é um determinante quando acompanha o substantivo, que neste caso ele é chamado de pronome adjetivo, igual lá o numeral, né? Numeral adjetivo, quando acompanha o substantivo. E por quê? Porque ele tem valor de adjetivo. Ele acompanha o substantivo, portanto, tem valor de adjetivo. Logo, pronome adjetivo. Quando o pronome substitui o nome, que é a outra função, né? Que é outro papel, vamos chamar assim, dele dentro de um contexto, ele é chamado de pronome substantivo. Por quê? Porque tem os mesmos valores que tem o substantivo. Portanto, pode exercer aquelas mesmas funções que nós vimos, estamos vendo ao longo das aulas. As funções do substantivo. Núcleo do sujeito, objeto direto, aposto, tal. Aquele monte de coisa. Tá certo? Então, observe. O pronome, ele é um determinante. Ele está associado ao substantivo. Ele é satélite do substantivo. Nós vimos isso no início desse estudo de classe de palavras. Então, observe. Se ele acompanhar o substantivo, automaticamente ele vai exercer função de adjetivo. Portanto, ele vai ser chamado de pronome adjetivo. Se ele não acompanhar, mas em um contexto ele substituir o substantivo, portanto, será chamado de pronome substantivo, uma vez que exercerá as mesmas funções sintáticas que um substantivo exerce. Não esqueçam do que eu vou dizer agora. Nós vamos ver na sequência que o pronome ele tem classificações, né? Pronome pessoal, demonstrativo, possessivo, indefinido, interrogativo, por aí vai. Só que
Prestem atenção no que eu vou dizer. Anotem o que eu vou dizer. Antes de qualquer classificação, o pronome ele é adjetivo ou substantivo. Tá certo? Por exemplo, que pronome é esse? É um pronome demonstrativo. Tranquilo. Só que antes dele ser classificado como pronome demonstrativo, ele é um pronome adjetivo. Por exemplo, antes do pronome ser classificado como pronome pessoal, ele é um pronome substantivo. Tá certo? Então, antes de qualquer outra classificação, aquelas que a gente aprende lá na escola, né, os tipos de pronome, antes de qualquer outra classificação, o pronome ou é pronome adjetivo, quando acompanha o substantivo, ou é pronome substantivo, quando exerce o papel de substituir o substantivo. Não esqueçam isso, isso é fundamental, certo? Do ponto de vista sintático, ou seja, da função, o pronome funciona como adjunto adnominal quando acompanha o substantivo. Já falamos sobre isso. Por quê? Porque ele, ao acompanhar o substantivo, ele é chamado de pronome adjetivo. E uma das funções do adjetivo é a de adjunto adnominal. Tranquilo? Quando o substantivo não acompanha, mas substitui, perdão, quando o pronome não acompanha, mas substitui o substantivo, então ele passa a exercer as mesmas funções, né? Nós já falamos agora há pouco, que o substantivo exerce. Núcleo do sujeito, predicativo do sujeito, objeto direto, indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto adverbial, aposto vocativo. Muitas funções, tá certo? A palavra que mais exerce funções sintáticas é o substantivo. Então, toda palavra que num contexto vier exercendo o papel de substantivo pode exercer qualquer uma das funções sintáticas que o exercício, perdão, o exercício não, que o substantivo exerce. Tranquilão até aqui? Olha só, aqui um resumozinho, bem tranquilo, bem básico, dos tipos de pronome, da classificação dos pronomes. Olha só, os pronomes podem ser pessoais, demonstrativos, relativos, indefinidos, possessivos, interrogativos. 6 tipos de pronome. Só que não esqueçam, repito, que é para ficar na mente de vocês. Antes de ser pessoal, ou ser demonstrativo, ou ser relativo, ou ser indefinido, ou ser interrogativo, ou ser possessivo, o pronome é pronome adjetivo ou pronome substantivo. Tá certo? Tranquilão? Não esqueçam isso. Vamos lá. Resumo do quadro. Pronomes pessoais, eles indicam as 3 pessoas do discurso. Eu, tu, ele, no singular, nós, vós, eles, no plural. Aí vai ele, ela, eles e elas, tá certo? Terceira pessoa. Então é isso. Indicam uma das 3 pessoas do discurso. Quando eu falei eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, são as pessoas do discurso, mas são classificados como pronomes pessoais do caso reto. Geralmente, esses pronomes exercem função de sujeito da oração. Aí nós temos pronomes oblíquos, que dividem-se em átonos e tônicos. Os oblíquos átonos, se eu tivesse lá pela região sudeste, eu vou dizer miticilinos vos, oa, os e as. Pronomes pessoais do caso oblíquo. Mas aí estão os átomos. Aí tem os tônicos. Mi, ti, com i, si, com i, tá certo? Átomos e tônicos. E é interessante que nós saibamos diferenciar isso. Por exemplo, olha só, ele só pensa em espaço. Como preencher essa lacuna?
Com si, com E ou com si, com I? Para ficar mais fácil, com C, escrito com E, ou com si, escrito com I? Esse ele só pensa em si. Vocês preencheriam com qual das duas aí? Esse Com esse I, que Mariana que falou? Eu não estou vendo aqui, só ouvindo. Estou na tela do foi. slide. Pronto. Mariana aí aqui no SI. Si. Alguém concorda? Alguém discorda? Alguém acha que estaria errado ou a forma correta é essa mesmo? Enquanto vocês vão pensando aí, eu vou aqui, ó. Tá. Mamãe trouxe presentes para mim ou para mi? Mim. Mim com M. Vamos lá. Amanhã irei à escola contigo. Isso serve para. E aí? Isso Ti. serve para ti com I ou com E? I. Com Com I. E. Vamos lá. Essa frase aqui está correta ou apresenta algum erro? É ME. Está Me. daqui. ME, né? Eles vão dizendo, eu vou anotando depois eu comento. Mim. Não conjuga verbo, né? Mim. Isso, Mariana. Olha só. Está correto isso aqui? Tá não, é amo-te. O pronome tem que vir depois. Pronto. Mas seria. Ou eu te amo. Pronto. Agora, está correto? Não, Tá, que é com E, não é com I. com Muito E. bem. Amo-te. Beleza, aqui está errado, né? Porque o T aí seria com E. Aqui também está incorreto, pelo que Mariana disse, não se inicia pronome, frase ou oração com pronome oblíquo átono, né? Então, esse amo-te está incorreto, porque esse ti é tônico, então não cabe aqui. E esse sim está correto. Amo-te, verbo, mas pronome oblíquo átono pós-posto. Eu teria um caso aí de ênclise, que é o conteúdo, que é o assunto que nós vamos ver depois de pronomes, que é o que? A famosa colocação pronominal. A gente dá sempre nessa sequência. Dá pronomes, aí antes da próxima classe de palavras, eu gosto de dar colocação pronominal. Já que a gente sai fresquinho com o assunto de pronome na cabeça, aí já pega para entender a posição que os pronomes oblíquos átonos exercem, né? Quando eles, não que eles exerçam, quando eles se acompanham com o verbo antes, no meio ou depois, eles recebem uma classificação, recebem um nome, nomes, né? São chamados de próclise, ênclise ou mesóclise. Aqui no caso de amo-te, eu tenho uma ênclise, que é quando o pronome aparece depois do verbo. A gente vai falar sobre isso direitinho lá na aula de colocação pronominal, que é a sequência desse conteúdo. Beleza pura. Ele só pensa em si. Correto? Está correto. Por quê? É muito simples a regra. O macete é bem simples. Quando é que eu vou usar si com i? Quando é que eu vou usar ti com i? Né? Aqui, isso serve para ti com i, tá correto? Tá. Quando é que eu vou usar mim e não me? Né? Quando é que eu vou usar si e não se? Ou se e não se? E vice-versa. Gente, eu vou usar os oblíquos tônicos. Atenção, os oblíquos tônicos, ti com i, mim com i, si com i, consigo, comigo. Eu vou usar esses oblíquos tônicos sempre que eles estiverem antecedidos de preposição. Observe, em si. Antes aqui eu tenho a preposição em.
Tranquilo? Que foi um assunto que nós não vimos ainda, preposições. Era a sequência. Classe de palavras, a gente vai ver na sequência. Tá certo? Então, amanhã... aqui não, vou para cá logo. Isso serve para ti. Por que o ti com i? Justificativa está aqui ao lado, ó. Para preposição. Tá certo? Mamãe trouxe presentes para mim. Por que mim, não me? Macete. Preposição antecedendo. Amanhã irei à escola contigo. Pelo amor de Deus, eu já vi e vi muito. A palavra contigo escrita assim. Assim como consigo. Consigo. Dá uma dor no juízo, um desespero na alma. E com certeza, também dá. E com certeza, tudo junto. E de repente, né? Eu já vi Também. Não, eu já vi com os 2 R's, né? Mas Jesus o pior, do céu. essa semana eu vi foi com 3, viu? Vixe, Mariana, eu ia dizer, eu vi que foi com 3 essa Então semana. isso aí tá reforçado, viu? Você viu essa postagem? Você viu, Maria? Vi, mas não me lembro mais quem foi, não me lembro mais. Eu me Isso lembro aí- quem foi. Esse aí tá reforçado. Meu amigo. Ei, faz mais enfermagem, viu? Ei, Marielle. Ave Maria. falta de leitura nos pinhais. Então, observe. A ideia central é essa. Eu vou usar os pronomes oblíquos tônicos, mim, ti, com i, si, com i, comigo e consigo, né? E mim, com im, sempre que vierem antecedidos de preposição, tá certo? Se não vier preposição, eu vou usar os oblíquos átonos, né? Mi, só que é me, né? O T, o TE e o C. A gente não fala assim. Fala assim o pessoal lá do região sul e sudeste. Mas, enfim, a ideia é essa, certo? Não esqueçam disso. Qual é o macete? Olha se antes tem preposição. Se tiver, mim, mi com i, ti com i, consigo, comigo. Se não tiver, mete o oblíquo átomo, né? Que é todos com E, certo? Nus, vos, oa, os e as. Vamos para frente. Demonstrativos. O conceito. Eles indicam a posição dos seres no espaço, no tempo e no contexto. Quais são eles? Este, esse, aquele, o, tal, mesmo, próprio, aquilo, semelhante, isto, isso, enfim. É muito prático. Esta caneta é minha ou essa caneta é minha? Esta ou essa? Acho que é esta. Mariana acha que é esta. Alguém mais tem alguma opinião? Esta caneta é minha ou essa caneta é minha? Vamos aqui com a diferença entre essa e esta. Certo? E aí? Mariana disse que acha que é esta. E vocês? Estão em dúvida? Talvez eu acho que as duas formas estejam corretas, não? Essa caneta ou esta caneta? A Gnádia acha que as duas são possíveis. Quem mais? Vamos participar, vamos participar. Porque tinha, acho que é uma relação de quando está próximo, é esta, isto, isto. Me lembro ao certo não, mas me corrija. A pegada é essa, Mariana. É desse formato. É desse modelo. Quando o objeto está perto da pessoa que fala, usa-se esta. Ou seja, como a caneta está na minha mão, eu digo esta caneta. Agora, se a caneta estivesse, por exemplo, na mão de Marielle, eu perguntaria, chegou a chuva, amém? Eu perguntaria, Marielle, essa caneta é sua? Eu usaria essa porque o objeto não está na mão de quem fala, está na mão da pessoa com quem se fala. Refrescando a memória aí? Então, olha, esta garrafa é minha. Eu disse esta por quê? Porque está próximo a mim.
Se eu fosse me referir a algo que está perto de uma de vocês, eu perguntaria essa, ou esse, ou isso. Né? Então, este, esta e isto, este, esta e isto, usa-se quando o objeto, a coisa, a pessoa está perto do ser, do indivíduo com quem se fala. Perdão, quem que fala. Eu uso essa, esse e isso quando o objeto ou qualquer outra coisa está perto da pessoa com quem se fala. Está perto do interlocutor. Quando está longe dos dois, aquele, aquela e aquilo. Aquele caderno que ficou lá na diretoria é seu? Como eu disse, aquele caderno está perto, está longe, perdão, de mim e da pessoa com quem eu estou falando. Então, quando está longe dos dois, usa aquele, aquela ou aquilo. Repetindo. Este, esta e isto. Eu uso este, esta e isto quando quero me referir a algo que está próximo a mim. Usa-se aquele, aquela ou aquilo quando quero me referir a algo que está longe de mim e da pessoa com quem eu falo. Uso esse, essa ou isso quando o objeto está perto da pessoa com quem eu falo. Perto de mim, este, esta, isto. Perto da pessoa, esse, essa, isso. Longe de nós dois, aquele, aquela, aquilo. Tranquilo? Deu para refrescar a memória? Tranquilo. Agora, irei a CG esta semana. Fui a CG essa semana. Estive em CG naquela semana. Vou organizar. Se a minha ida para a CG é amanhã, que ainda faz parte da semana, eu digo esta semana ou essa semana? Agora, em relação ao tempo. Eu digo esta semana iria CG, eu digo essa semana iria CG. Alguém arrisca? Vamos lá. Presente ou futuro próximo, eu uso esta. Esta. Se for um passado próximo, eu uso essa. Teve reunião online dos professores do Bom Jesus semana passada. Essa semana eu não pude participar porque estava em outra reunião. Observe que eu usei essa segunda, chegou alguém aí. Observe que eu usei essa semana Observe que eu usei essa semana porque eu me referi a um passado próximo. Foi semana passada. Então, se foi semana passada, é um passado próximo. Se é um passado próximo, eu uso essa. Se é um presente ou um futuro próximo, eu uso esta. Se for um passado mais distante, eu uso aquela. Ou aquele, depende. Tá certo? Ou naquele, que é a contração de em, preposição em, mais pronome aquele, né? Que é possível formar aquele, em mais aquele, naquele, em mais aquela, naquela, em mais aquilo, naquilo. Essas construções, essas contrações são possíveis, tá certo? Totalmente e gramaticalmente corretas, de acordo com a gramática normativa. Tranquilo? Essa semana, se for uma semana que passou, mas foi bem próxima, semana passada, por exemplo, se é uma semana distante, né? Em dezembro, não saí de casa. Naquele mês, eu estava muito atarefado. Naquele, certo? Um passado um pouco distante, né? Então, no espaço, e no tempo, as colocações são essas. Se forem no contexto, aí é a questão da parte da coesão.
tá certo? Eu vou usar os pronomes aquele, este, né? Dentro de uma frase. Vamos pensar assim. Diego Alves e, deixa eu ver aqui, Júlio César, quando jogava, são ótimos goleiros. Aquele, defendendo o Flamengo, este, defendendo a Inter de Milão. Observe. Como eu falei primeiro o nome de Júlio César, aliás, de Diego Alves, eu vou usar aquele para retomar. Como eu usei posteriormente o nome de Júlio César, então o que eu tenho ali? Eu vou usar este. Este é o mais próximo, aquele é o mais distante em relação ao contexto. Tá certo? Quando eu quero retomar, vou repetir a frase. Diego Alves e Júlio César são ótimos goleiros. Aquele quem? Diego Alves. Falei primeiro, está lá atrás. Quero retomar. Vou usar aquele. Aquele atuando pelo Flamengo. E este quem? Júlio César. Está mais próximo ali. Este atuando pela Inter de Milão. Tá certo? Então eu tenho aí os exemplos dos pronomes demonstrativos indicando a posição dos seres no espaço, no tempo e no contexto. Certo? Vou tentar botar aqui. Voltei. Pronomes relativos. Esses mimosos aqui, é importante que se aprenda. Aliás, que se aprenda, que nós aprendamos todos, né? Os relativos, eles são importantes porque quando chegarmos no período composto, vamos perceber que as orações subordinadas adjetivas, elas são introduzidas por pronomes relativos. Então é interessante que nós conheçamos os pronomes relativos e sua função, seu papel, né? Qual o papel dos pronomes relativos? Eles se relacionam, portanto, relativos, né, a um ser antecedente. Isso é interessante. Ele vai retomar um ser que já apareceu na oração, se relacionando com ele, né? E vai representá-lo na oração seguinte. Tá certo? Retoma um ser representando na oração. Retoma um ser anteriormente citado, né, já que é uma retomada, representando este ser lá na oração seguinte. Tá certo? Quais são os principais? Que, quem, quando, onde, o qual, cujo e suas variantes. Cuja, cujas, cujos. As variantes do cujo. E como? Tá certo? Ah, professor, mas como é conjunção? Né? Comparativa, conformativa e tal. Mas como pode também funcionar como pronome relativo. Tá certo? Depois nós vamos para os pronomes indefinidos. O que eles fazem? O próprio nome já sugere aí. Eles indicam de forma indefinida, vaga, ou expressam quantidade indefinida. Indicam um ser de forma indefinida ou expressam quantidade de forma indefinida. Tá certo? Quais são os principais? Tudo, nada, algum, nenhum, muito, certo, pouco, mais, todo, vários, qualquer, entre outros. Eu digo assim, ó, tristeza, ansiedade e fome. Nada disso o abalava. Observe, quando eu digo nada, é como se eu retomasse de forma indefinida tudo que foi citado anteriormente. Inclusive, esses pronomes indefinidos, eles são utilizados como aposto, chega, Jesus, aposto resumitivo, o nome é resumitivo. Ele resume tudo o que foi citado anteriormente, tá certo? Então, ele tem essa característica, né? Função de aposto resumitivo também, lá na sintaxe, tá certo? Os interrogativos, o que eles fazem? Eles indicam interrogações, indagações diretas ou indiretas, né? Nós sabemos que nós temos perguntas diretas e perguntas indiretas, né? Frases interrogativas diretas e indiretas.
Então, é aí que entram os pronomes interrogativos. Que, quem, qual, quanto. Observe que os pronomes interrogativos são praticamente os mesmos pronomes relativos. Professor, como é que eu vou diferenciar na oração? Muito simples. Os relativos vão estar retomando algo que já foi citado. Os interrogativos estarão sempre ali numa questão, numa pergunta, seja ela de forma direta ou indireta, mas sempre está lá associado ou num contexto de indagação. Tá certo? A diferença é essa. Pronomes possessivos, eles indicam posse. É o famoso meu, teu, seu, tua, sua, nosso, nossa, vosso, vossa. E por aí vai. Só relembrando, antes de receber essa classificação aqui, antes de ser possessivo, interrogativo, indefinido, relativo, demonstrativo ou pessoal, se falando plural pessoais, os pronomes são pronome adjetivo, quando acompanha o substantivo, ou pronome substantivo, quando substitui foi massa, substitui o substantivo. O professor me deu um exemplo aí prático. Vamos aí. Olha só. Deixa eu ver aqui em cima do cantinho. Aquele professor está exausto. Ponto. Ele não consegue dar aula. Beleza pura. O que eu tenho aqui? Eu tenho dois pronomes. Alguém pode me identificar aí? Identificá-los para mim? Dois pronomes. Aquele está. Aquele. Qual é o outro? Está. Aquele e ele. Aquele e ele. Está, Mariana. Foi, perdão, a Alana, né, que falou aí? Foi. Estou indo pela voz aqui, eu não estou vendo vocês, não. Estou na tela do slide. Olha só. Está é diferente. Tem aqui? Tem, daqui. De esta. Esta, este, isto são os pronomes demonstrativos, né? Está, a grafia é a mesma. Qual é a diferença? É o acento. Só isso? Não. A diferença é que acento, falei, diferença gráfica. Está é verbo de ligação. É esse mesmo verbo aqui, ó. Estar, só que agora ele está conjugado, né? O professor está, ele está. Terceira pessoa do singular do presente indicativo. Certo? É só se ligar. Tem acento, é verbo. Não tem acento, deixa de ser está e passa a se pronunciar esta. Aí é pronome. Pronome demonstrativo. Certo? Vamos lá. Aquele professor está exausto. Observe que aquele é um pronome. Você diz, professor, aquele é um pronome demonstrativo. Aquele, aquela, aquilo. Perfeito. Perfeito. Se na questão que você está resolvendo pedir uma alternativa que apresente um pronome demonstrativo, tá aí a questão. Pode marcá-la, sem medo de errar. Aquele é um pronome demonstrativo. Só que antes de ser demonstrativo, ele é um pronome adjetivo. Por quê? Porque ele está acompanhando o substantivo professor. Pronome adjetivo. Se a questão pedir a alternativa que apresente um pronome adjetivo, tá aí ela também. Professor, então, eu poderia dizer que o pronome aquele
Nesse contexto aí, nesse contexto. Ele é um pronome adjetivo demonstrativo perfeito. Perfeito. Olha que legal. Eu continuo. Ele não consegue dar aula. Aproveito esse dar aqui com R, né, para fazer aqui essa relação entre que eu fiz agora há pouco, dá e dá. A gente pode fazer com esta, com acento. Aliás, está com acento verbo, esta e estar. Tanto estar quanto está são verbos. A diferença é que estar aparece no infinitivo. Não foi conjugado. Então, a ideia de futuro. Como se fosse irei estar. Se eu não quiser usar estarei. Eu uso a locução verbal irei estar. Tá certo? E esta? Esta é pronome. E está é verbo, eu já falei, na terceira pessoa do singular. Ele ou ela está. Digo, dou já um macete aqui para a gente não confundir mais isso. É o mesmo caso de dar com R, dá com acento agudo e dá sem acento. Olha só, é a mesma lógica. Esse dar aqui é verbo no infinitivo. Esse dar aqui é o verbo conjugado. Esse dar sem acento é preposição. Tá certo? A casa da menina fica longe da escola. Esse a casa da menina é com esse a aqui, ó, com esse da aqui, ó, que é a preposição que está ligando menina à casa, dando uma ideia de posse entre as duas palavras. Tá certo? Casa da menina. Preposição. E é essa daqui, sem acento, DA. Não conseguiu dar aula. Professor, mas na hora de escrever, dar aula ou dar aula? Simples. Ele não consegue dar aula. Por que usei dar e não dá? Olha só. Há anos ele não dá aula. Olha a diferença. Aproveita a riscadeira aí para anotando. Olha a diferença. Dar e dá. Com acento e com R. Professor, se eu na hora de eu tivesse me perturbado e quiser usar um macete, vamos lá. Você vai pegar esse verbo, isso vai servir para todas as situações. Professor, é dar ou dar? Beleza. Troca esse verbo, por exemplo, pelo verbo falar, ou qualquer outro verbo, mas eu vou usar falar como exemplo. Usar falar como exemplo. Ele não consegue falar. Ou ele não consegue fala. Se eu fosse substituir aí, eu diria, ele não consegue falar ou ele não consegue fala? E aí? Falar. Então tá aí resolvido o problema. Se ele não consegue falar, ele não consegue dar. Ele não consegue estar. Ele não consegue andar. Sempre com R. Aí eu venho para cá, ó. Ele dá aula. Há anos ele não dá aula. Professor, mas não poderia ser há anos ele não dar aula? Não. Por quê? Imagine. Eu vou usar há anos ele não andar ou ele não anda? Há anos ele não anda. Então, há anos ele não dá. D-A. Acento agudo. É só usar esse macete. Serve para dar, serve para estar, serve para esses verbos que causam dúvida. Dar ou dar? Usa o macete. Tenta trocar por outro verbo ali equivalente, ou parecido ali na conjugação. Se der para trocar, deixa. Se não der, substitui. Tá certo?
Se ligaram no macetezinho aí? Anotem essas coisas. Se não entenderem, fale que eu repito. Então, esse pronome aqui é Eu um estou pronome. achando ainda meio embaçado, professor, não vou mentir. Vamos de novo. Vamos de novo. Deixa eu só terminar isso aqui, que eu repito. Substantivo, professor, está sendo antecedido pelo adjetivo aquele. Então, aquele exerce função de pronome adjetivo. Certo? É um pronome que exerce função de adjetivo. Aqui, o pronome ele foi utilizado para substituir o substantivo professor, evitando a repetição desnecessária no texto. Então, para não ficar assim, ó, aquele professor está exausto, o professor não consegue dar aula. Tirou o professor, botou o pronome pessoal, aquele, que exerceu a função de professor, de substantivo. Então, o pronome ele, aquele não, ele, o pronome ele é um pronome pessoal, mas, antes de ser pessoal, é um pronome substantivo, porque está substituindo o substantivo professor. Então, ele é um pronome substantivo pessoal do caso reto. Certo? Vamos aqui para... Voltando aqui ao dar e dar. Alguém mais não entendeu? Ficou um pouco confuso aí, além de Agnágia? Vou dar ok para o restante aí. É bem tranquila a questão do dar e do dar. E também do estar e estar. Vou fazer duas frases para a gente desenrolar aqui agora. Vão pensando aí enquanto eu vou fazendo a outra. Pronto. Com qual... Vou chamar isso aqui para ficar mais fácil. 1, 2 e 3. Vocês preencheriam a primeira frase aí com a palavra 1, a palavra 2 ou a palavra 3? Ou seja, estar, está ou esta? A menina. E aí? Acho que está. O 2? Macete. Isso, Mudou. perfeitamente. A menina está triste. A pessoa estava na dúvida se era realmente estar ou está. Qual o macetezinho? Esqueci. Vou tentar trocar por conversar. Qualquer verbo serve nesse sentido aqui. Na outra usei falar, usa conversar. A menina conversar triste. Não, conversar triste, não. A menina conversa triste. Olha, dá certo, sem o R. Então, pronto. Se a menina conversa triste, ela está triste. Se a menina fala triste, ela está triste. Certo? Sempre que eu usar esse macete, vai dar para eu desenrolar se é estar, esta ou está. O educar serve para dar. Dar preposição e dar verbo com acento agudo. É o mesmo caso. Então vamos lá. Eu amo dar aula ou dar aula. 1, 2 ou 3. Dar. Acho que é um. Mudar. 1. Pronto. Isso. Olha, se eu colocar dar, eu vou trocar. Eu amo falar ou eu amo fala? Falar. Falar. Então é o outro dar, né? Não, Olha é aqui. dar. Essa grafia existe? Eu botei as aspas aqui. Essa grafia existe? A língua Não, culta? não.
Falar. Talvez Marcos Banho queira defender isso aí, aquele filho de uma égua. Marcos Banho, Moura, leva esse pessoal aí. Irandé Antunes, Marcus, que já não existe mais entre nós. Esses linguistas aí não queria justificar. Mas esse falar é coloquial. Então, se falar é coloquial, com esse acento, quando se trata de escrever, eu não posso, de forma alguma, usar a linguagem coloquial. Acabou. É isso que eu ia dizer, eles defendem, mas na hora de escrever não aceitam, né? Na hora de escrever, os livros deles, eles usam a linguagem culta. Com certeza. Você defende uma coisa para escrever, você escreve usando, você defende a linguagem coloquial, mas é obrigado a escrever na linguagem culta. Né? Então, o que eu tenho que dizer para o meu aluno lá nas séries iniciais, né, lá no 6º ano, quando eu dou variação linguística, né, que já é aquela introdução ali, o que eu tenho que dizer para o meu aluno? Olha, gente, existe uma linguagem que o indivíduo já carrega consigo, já aprende, vai crescendo, aprendendo no seio familiar e tal, que muitas vezes não é a linguagem utilizada na gramática. Né? É uma linguagem, a gente chama de linguagem coloquial, uma linguagem informal, uma linguagem do dia a dia. E que é um português incorreto de acordo com a gramática normativa. O que não nos dá direito a zombar do coleguinha que chama, por exemplo, relâmpago, ou que chama, por exemplo, apragata, né? Isso ele aprendeu com os avós dele, na zona rural, muitas vezes não tiveram oportunidade de estudar e tal. É uma linguagem coloquial. Errado do ponto de vista da gramática normativa. Eu posso me comunicar assim? Pode. Na rodinha de amigos, na mesa do almoço. Você não pode escrever usando a linguagem informal, nem se comunicar usando essa linguagem em situações que exigem maior formalidade. Então, eu tenho que deixar claro para o meu aluno essa questão. A linguagem ela deve ser adequada à situação comunicativa. Portanto, eu preciso saber a linguagem da gramática, o português formal, né? A língua culta. Por quê? Porque eu precisarei algum dia me comunicar, né, num ambiente que exija essa língua culta e eu tenho que ter condições para isso. Portanto, é imprescindível que eu leia bastante, que eu exercite bastante, né, para que eu me torne um indivíduo medianamente capaz de me comunicar nas mais diversas situações. Claro. Sim, Alissa, e afinal, qual foi o correto? É Dar, dar com acento ou sem acento? dar aula. Ou com R mesmo, né? É. Certo. Então, vamos lá. Nessa primeira introdução, nesse primeiro blocozinho aqui de quadro, esse quadro dos pronomes, foi para a gente se ligar aqui e relembrar esse assunto do 6º ano, pronomes, inclusive. E é imprescindível nós termos essa teoria aqui em mente, mas perceber o principal. É a classificação que esse pronome tem, né, que antes de ser qualquer coisa disso aí, ele é substantivo ou adjetivo, a depender da posição ou da função dentro da oração. Os pronomes pessoais, nós já falamos agora há pouco. O que elas são? São palavras que substituem o nome. Então, por aí eu já tiro. Se os adjetivos, eles podem ser... Adjetivos não, pô. Os pronomes, eles podem ser pronomes substantivos ou pronomes adjetivos. Eu aprendi que os pronomes substantivos, eles substituem o nome, e eu já vejo aqui que os pronomes pessoais substituem o nome, então os
pronomes pessoais são, antes de pessoais, pronomes substantivos. Tá certo? Antes de se tornarem pronomes pessoais, eles são pronomes substantivos. Aí aquela história, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Os pessoais, nós já vimos também lá no quadrinho, dividem-se em retos e oblíquos. Qual a função de cada um? Os pronomes retos, em regra, funcionam como sujeito da oração. Prestem atenção nessa informação. Pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, em regra, funcionam como sujeito da oração. Os oblíquos funcionam como objetos ou complementos. Olha só. Eu te convido. Eu, sujeito da oração, pronome pessoal reto. Te, pronome oblíquo, átono, né? Já vimos. Convido, verbo. Esse pronome está exercendo a função de objeto ou de complemento do verbo convido. Tá certo? Foca nisso aí. Pronomes pessoais, do caso reto e do caso oblíquo. Os do caso reto funcionam como sujeito, os do caso oblíquo funcionam como complementos verbais. Certo? Quanto à tonicidade, né? Nós vimos. Quanto à acentuação, os oblíquos monossilábicos dividem-se em tônicos e átonos. Falamos disso também no início da aula. Mi, ti e si. E os átonos, me, te, se, nos, vos, oa, os e as, lhe e lhes, ou li e lhes. Associados a verbos, olha o detalhe, terminados em R, S ou Z. E a palavra eis. Os pronomes o, a, os e as assumem as formas antigas lo, lá, los e las. Exemplo: mandaram prender. Ficaria: mandaram prendê-lo. Observe, prender terminado em R. Ajudemo-la. Ajudemo-la. Fê-los entrar. Porra, que coisa. Fê-los, sim, do verbo fazer. Fez. Se fez, fê-los. Ei-lo aqui. Essa linguagem a gente não é comum nós vermos no nosso dia a dia, né? Fê-los, ei-lo, né? Mas é totalmente culta até demais, tá certo? Esse ei-lo vem de quê? De eis. Eis. Aqui. Então, ei-lo aqui. Pergunta é: há erro gramatical? Filo porque quilo. Essa frase está correta? Ou há algum erro aí? O que vocês acham? Vocês já ouviram essa frase? Filo porque quilo. Por que você fez isso? Filo porque quilo. E aí? Ninguém arrisca dizer se está correto ou se está errado? Nem chutando. Fiz porque quis. Assumiu a forma de... terminou em Z e o outro em S. Assumiu tranquilamente a forma filo porque quilo. Frase totalmente gramaticalmente correta. Tá certo? É o que aconteceu aí com as palavras terminadas em... Acontece, né? Sempre. Em R, S ou Z. E até a palavra eis, né?
associado aos pronomes o, aos e ais, seria fio, ou prendeio, ou prendeiro. Não, assume aí a forma arcaica, inclusive. Lo, lá, luz e las. Filo porque quilo. Mandaram prendê-lo, ajudemo-la, fê-los e ei-lo aqui. Certo? Totalmente culto, totalmente correto. Ainda quanto tonicidade, associados a verbos terminados em ditongo nasal, ditongo é a junção de vogal e semivogal, ou semivogal e vogal na mesma sílaba. An, em, ão e oem. Olha só, pelo nariz totalmente. Professor, mas tá certo aqui o ditongo? Tá. Vogal e semivogal. O que é semivogal aí, professor? Esse M. Quando se estuda fonética e fonologia, né, que essa é a parte que eu dou no curso de português começando do zero, né, que é o curso Descomplicando a Gramática, eu pego lá de fonologia e tal, a gente vê isso aí, ditongo, tritongo, hiato, dígrafos, fonemas, letras, esse tipo de coisa, que pega do zero, pega da raiz, pega lá da fonologia. Então, esse M, ele é semivogal, né? An, em, ão e oem. Os ditos pronomes tomam as formas no, na, nos e nas. Trazem-no, ajudavam-no, dão-nos, põe-no, tá certo? Pronomes oblíquos reflexivos são os que se referem ao sujeito da oração sendo da mesma pessoa que este. Olha só, Alexandre só pensa em si. Sujeito, Alexandre. Só pensa em si. Olha a justificativa aqui do si. Preposição do si com i. Né? Nós falamos sobre isso agora há pouco. O operário feriu-se ao subir no morro. Olha só, pronome reflexivo, né? Qual é esse reflexivo? É aquele pronome que indica uma ação lá na voz passiva que ela foi sofrida pelo sujeito. Voz reflexiva, o sujeito pratica uma ação que a ação reflete sobre ele. A gente vê isso em vozes verbais. Eu tenho a voz ativa, quando o sujeito pratica a ação. Eu tenho a voz passiva, quando ele sofre a ação. Eu tenho a voz reflexiva, quando o sujeito pratica uma ação que reflete sobre ele. Olha a diferença aqui. Eu tenho esse se, né? Ou si, como nós chamamos. E eu tenho esse si aqui. A diferença, já falada na aula de hoje. Antecedido de preposição, si com i. Ligado diretamente ao verbo, se com e. Acabou. Sem confusão. Só isso. Tá certo? Tu não te enxergas? Observe só. Refere-se ao sujeito, tu, está associado ao verbo, não é antecedido de preposição, portanto, te, com é perfeitamente tranquilo. Com exceção do aos e as, lhes, com exceção desses meninos aqui, os demais pronomes podem ser reflexivos. Esses não. Os demais podem exercer essa função aí de reflexão. Certo? Falo de pronomes oblíquos. Pronome de tratamento. Essa aqui é aquela parte daquela velha decoreba. Né? Decorar cada pronome e a que autoridade ele se refere, ou com que autoridade devemos utilizar. Os pronomes de tratamento, também conhecidos como formas de tratamento, são pronomes que se usam no trato de pessoas. Dependendo da pessoa, aqui está o negócio, dependendo da pessoa, né, da importância que a pessoa tem, do estado que a pessoa carrega, da função, da profissão, aí nós temos que saber utilizar o pronome correto. Tá certo?
tratamento será familiar, né? Ou será um tratamento cerimonioso. Eis, então, os principais pronomes de tratamento, seguidos, aqui a gente fez questão de trazer isso, das suas respectivas abreviaturas, que, de modo geral, elas devem ser evitadas. Um documento, por exemplo, é melhor fazer por escrito, por extenso. Você, só o Vzinho, né? Aquele V da internet que a gente não, porque a gente usa, mas que criaram aí, só assim, sem ponto nenhum, inclusive, não é a abreviatura correta de você. A abreviatura correta de você, de acordo com a gramática normativa, é só o Vzinho minúsculo e um ponto. Onde é que eu uso você? Um tratamento familiar ou informal. Não existe nenhum grau de formalidade entre mim e o interlocutor. Então, eu vou usar você, tranquilamente. Certo? Você que aí também é uma redução da palavra, né? A palavra foi vossa mercê, depois vós mercê, depois vós mercê, depois você, aí depois você. E agora estão dizendo só você. Ei, você vai amanhã? Você viu a aula? Você viu aquele vídeo? Estão ficando só. Diminuiu tanto, está ficando só no C. O pronome senhor, essa abreviatura aí, ou senhora também, é usado no tratamento de respeito. A gente usa você quando é uma pessoa mais ou menos da nossa idade ali, ou mais nova, a gente usa você. Quando é mais velho, a tendência é usarmos senhor e senhora, né? Dá uma ideia de respeito com o interlocutor. Senhorita é usado para moças solteiras. Se for para casado, a gente usa senhora, é o que manda a regra do bom costume. Vossa Senhoria já é usado aqui no tratamento cerimonioso, principalmente na correspondência comercial. Para futuros graduados, certo? Ou para graduados. Futuros não, por funcionários graduados. Por exemplo, você quer mandar um e-mail, ou um memorando, ou um ofício a um indivíduo ali que tem apenas a graduação, né? Não chega a ser assim alguém de status mais elevado, você vai usar Vossa Senhoria, tranquilamente. Gente, usar o pronome de tratamento correto é essencial. Saber disso aqui é essencial nas provas de concursos que exigem ortografia oficial, ou redação oficial, perdão. Porque eles pedem para você fazer uma carta lá, e para endereçar, por exemplo, a uma autoridade, a altas autoridades. Você vai ter que saber que você não pode usar Vossa Senhoria para autoridades, altas autoridades. Você tem que usar Vossa Excelência. Se você escrever na sua carta Vossa Senhoria, você vai ter a nota penalizada, né? Para uma autoridade de um grau elevado é Vossa Excelência. Se for para um sacerdote, você vai usar Vossa Reverendíssima. Se for para um cardeal ou para cardeais, você vai usar Vossa Eminência. Se for para o Papa, ficou papo aqui, ó. Se for para o Papa, Vossa Santidade. Eu não posso usar Vossa Eminência? Não. Vossa Eminência é para cardeais. Eu não posso usar Vossa Reverendíssima? Não. Reverendíssima é para sacerdotes. Tá certo? Tem que ter essa consciência, né? Porque isso é importante. Muito importante. A gente não dá nada por isso, mas quando você anda numa prova que pede uma carta, por exemplo, a uma autoridade dessas aí, você tem que saber qual o pronome de tratamento correto utilizar. Ou, se você estiver diante de uma autoridade, olha só, e precisar dirigir-se a ela de forma oral, saber qual pronome usar para aquela pessoa. Vai que você encontra o Papa, por exemplo, aí, no meio do mundo.
Você vai chamá-lo de Vossa Reverendíssima. O pronome vai estar incorreto. Se é o Papa, é Vossa Santidade. Para reis e rainhas, Vossa Majestade. Para imperadores, é Vossa Majestade Imperial. Tá certo? Eu não posso usar a Vossa Majestade para reis e rainhas? Não é? Pode. Mas eu não posso usar também para imperadores? Não. Você vai ter que acrescentar aí o Vossa Majestade Imperial. É outro título. Se é outro título, é outra forma de tratamento. Isso no português formal. Culto. E Vossa Alteza, você vai usar para príncipes, princesas e duques. Então, esses são os pronomes de tratamento. Que é importante que vocês se familiarizem com eles aí. Mais um tipo de pronome. Pronomes demonstrativos são aqueles que indicam o lugar, como nós já vimos agora há pouco, né? Lá no resumo. A posição, tal. Compro este carro aqui. Pela frase, né? E pelo aqui, dentro de parênteses, dá para entender que o carro está próximo à pessoa que fala. Próximo a quem fala, então eu uso este. Compro esse carro aí. Então, esse aí, dá para entender que o carro está longe da pessoa que fala. Se está longe de quem fala, é esse. E quando está longe de quem fala, de quem escreve, é aquele. Compro aquele carro lá. Lá está longe de mim e do meu interlocutor, ou vendedor de carros. Aos pronomes este, esse, aquele, correspondem isto, isso e aquilo, que são invariáveis. Então, esses três aqui, ó, tá certo? Foca nessa parte, são invariáveis. Tá certo? Eu tenho este, esta, isto. Esse, essa, isso. Aquele, aquela e aquilo. Isto, isso e aquilo são invariáveis, ou seja, não se flexiona. Não existe istos. Eu não entendi essas duas coisas. Eu não entendi istos. Não, não existe. Se eu entendi essas duas explicações, essas duas coisas, eu não entendi isto. E não istos. Não tem plural, tá certo? Invariável. Assim como não tem plural em issos e não tem plural em aquilos. Não existe aquilos. Ah, eu não entendi aquilos. Não existe, tá certo? Eles se empregam exclusivamente, olhe só a palavra, exclusivamente como substitutos dos substantivos. Ou seja, isto, isso e aquilo são pronomes substantivos, porque substituem o substantivo. Isto é meu. Isso que você tem na mão é seu. Aquilo que o Dário estava levando é dele. Então, ó, isto, isso e aquilo, certo? São os seguintes pronomes demonstrativos. Não são só esses que nós vimos aí. Tem mais. Estes e estes, estas e estas, esses e esses, essas e essas, aquele e aqueles, aquela e aquelas, aquele outro, uma construção aí formada por aglutinação, composição por aglutinação, que é aquele mais outro, aquele outro, é um pronome demonstrativo. E tem seu plural. Aquele outro, aquele outros, aquele outra. É variável, tá certo? É aquele outras, mesmo e mesmos, mesmo e mesmas, próprio e próprios, tal e tais, semelhante e semelhantes. Tudo isso são pronomes demonstrativos, tá certo? E os relativos? Bem, os relativos são palavras que representam substantivos já referidos, como nós dissemos, com os quais estão relacionados. Armando comprou a casa que lhe convinha. Armando comprou a casa que lhe convinha. Esse relativo que, a pergunta agora é, refere-se à casa ou refere-se a Armando? É relativo à casa ou relativo a Armando? O que vocês acham? Armando.
que convinha a Armando. Era como se ele tivesse na condição de comprar. Ele como pessoa. Mas o que era que convinha a Armando? Sei mais não. Esse que se refere a quem? A casa. O que é que convinha a Armando? A casa. Então, esse que se refere à casa. Né? Há confusão, porque a gente pensa que a casa que o pronome se refere a Armando em virtude do teu aqui. Ó. O lhe convinha. Convinha a Armando, mas o que refere-se à casa. Tá certo? Variáveis femininos, masculinos e aqueles que não mudam. O qual, os quais. Cujo, cujos. Quanto, quantos. Masculino, singular e plural. Femininos, a qual, as quais. Gente, aqui é cuja, viu? Cuja e cujas, quanta e quantas. E aqui, aqueles jovens que não mudam. Que, quem e onde. Não existe quens, não existe ques e não existe ondes. Então, são invariáveis. Olha só. Que pode ter como antecedente pessoa, coisa ou objeto. Encontrei o menino que estava na estrada. Que estrada? Estava à minha procura. A cadeira que comprei quebrou-se. O pronome quem deve ter como antecedente pessoa. Então, a diferença aqui. Quando é que eu vou usar quem? Quando é que eu vou usar que? Né? Aí está a dúvida. Eu uso quem ou que? Olha a regra. O que é mais amplo. Você pode usar quando o antecedente for pessoa, coisa ou objeto. O quem é exclusivo para pessoas, tá certo? Então, por exemplo, éramos nós quem chamávamos na rua. Eu posso usar quem? Posso. Por quê? Porque é exclusivo para pessoa. Mas eu posso usar que também, já que uma vez que o que também é terceira pessoa, posso. Tá certo? Eu posso usar. Éramos nós que te chamávamos ou éramos nós quem te chamávamos. O que é que me garante isso? A regra. A regra diz que pode também ser usado para se referir a um antecedente, né, como pessoa. O que pode. O quem é exclusivo para pessoas. É diferente. Tá certo? Parecia ser você quem, ou poderia ser você que. Posso usar os dois. Tá certo? Você é uma pessoa a quem muito admiro. Você é uma pessoa a que eu posso usar. Tá certo? Eu posso usar. Quanto? Quanto pode sofrer flexões, né? Plural, feminino. Seu antecedente deve ser um pronome indefinido ou demonstrativo. Aqui eu tenho que ter conhecimento dessa regra, né? Que quanto pode se flexionar, que e quem não pode, mas quanto pode se flexionar. Tenho que saber que o antecedente tem que ser obrigatoriamente um pronome indefinido ou demonstrativo e tenho que ter a consciência do que é um pronome demonstrativo e de que é um pronome indefinido, senão eu também não vou saber resolver a questão. Então, aqui é questão que requer mais conhecimento, tá certo? Eu tenho que saber que ele se flexiona, o quanto, eu tenho que saber que o antecedente do quanto vai ser um pronome indefinido ou demonstrativo para poder resolver a questão. Esqueci-me de tudo quanto me foi ensinado. Quanto, olhe só o antecedente, eu tenho como antecedente um pronome indefinido, como manda a regra. Tá certo? Construção frasal perfeita.
Cujo e suas variações. Assim como quanto, cujo também varia, né? Cujo, cuja, cujos e cujas, e por aí vai. Olha só. O partido cuja plataforma foi mais sólida vencerá as eleições. Cuja plataforma. Observe que cuja refere-se à plataforma, não a partido. A minha pergunta é: essa construção está correta ou apresenta um erro, pois deveria ser cuja a plataforma? O que vocês acham? Cuja ou cuja a? Cadê vocês? Está correto cuja ou seria cuja a plataforma? Vocês estão aí, menino? Tá correto. Pronto, estão aí. Como é, Mariane? Tá correto, sem o A. Assim? Sim. Perfeito. Depois do pronome relativo cujo, ou cuja, ou suas variantes, é dispensado o uso do artigo. Então, frase gramaticalmente correta. Partido cuja plataforma, tal, tal, tal. Se aparecer cuja A, está incorreto, certo? O detalhe, deve o relativo cujo concordar sempre com a coisa possuída. Foca nisso aqui, ó. Cujo concordar com a coisa possuída. E não fala esporadicamente, fala sempre. Sempre concordar com a coisa possuída. Ou seja, com o consequente, com o que vem depois, e não com o que está anterior a ele. É tipo que ele por si só já fala, não precisa do acompanhamento do artigo. Isso. Olha só. Se eu escrevesse assim, ó, a árvore cujas as folhas amarelecem, geralmente morre. Cujas as folhas, estaria incorreto. É cujas folhas. A árvore cujas folhas, tal, tal, tal. Tá certo? Olha só. Concordando com a coisa possuída. Tá certo? Não com o possuidor. Com a coisa possuída. Pode também o relativo cujo, olha só, vir preposicionado. Ele não vem com artigo, mas ele pode aparecer preposicionado. E está correto. Olha o exemplo. O vilarejo por cujos caminhos nós já passamos. Este é o vilarejo por cujos caminhos já passamos. Preposição por, acompanhando o pronome relativo cujos, tranquilamente. O pronome onde? O pronome onde é usado em referência a lugar, certo? Ou você pode pensar que é lugar estático, parado, imóvel. Conheci o povoado onde, lugar, localidade, nasceu o nosso supervisor. Também, a exemplo dos outros relativos, pode vir preposicionado, assumindo às vezes a forma aonde e donde. Pessoal, donde, eu achei que donde era informal. Não, donde é totalmente formal, totalmente aceito. Donde é a contração de mais onde, de onde. Tá certo? Irei ao lugar aonde você foi ano passado. Olha só o que eu falei de estaticidade, né? O onde dá a ideia de lugar parado, estático, imóvel. Olha só. Conheci o lugar onde você nasceu. Aquele lugar, paradinho ali. Já aqui eu tenho uma ideia de movimento. Irei ao lugar. O verbo me dá uma ideia de movimento, não de lugar parado. Irei ao lugar aonde você foi ano passado. Então, sempre que der essa ideia de movimento, a gente usa aonde.
Se for ideia de um lugar estático, imóvel, parado, a gente usa onde. Tá certo? Venho de uma região, donde, de donde não desejaria vir. Certo? O qual e suas variações são usados em substituição a outros pronomes relativos, exceto o cujo. O cujo é nojento, o cujo não se mistura com ninguém. Isso é nojento mesmo. Ele não admite equivalente. O cujo não admite equivalente. Os demais se familiarizam ali, mas se enturmam. Mas o cujo não, o cujo é a dele. É um passado de que, ou do qual, posso usar as duas, ninguém se lembra. Lá vai a moça do carro, a qual precisa de água. Aqui eu tenho uma situação que poderia causar ambiguidade. Quem precisa de água, a moça ou o carro? E agora? Lá vai a moça do carro, a qual precisa de água. Quem é que está precisando de água? É o carro ou é a A moça? moça. Sou eu, disse que é a moça que precisa de água. Eu acho que aí está indefinido. Tanto para o carro como para a moça, você não sabe quem é que está precisando de água. É uma questão que causa ambiguidade, né? Aquele duplo sentido. Eu acho que é o carro. Só que, se você pensar naquela relação de coisa possuída, o relativo se referindo à coisa possuída, então quem está com sede é o carro. Se você pensar nessa perspectiva aí da regra, que a regra me diz que é em relação à coisa possuída, então o possuído aí é o carro. Então, nesse caso, quem precisaria de água seria o carro. Mas aí você pensa, a qual é feminino e carro é masculino. Temos aí um mal-assombro. Se eu digo a qual, não pode se referir a carro. É feminino. Se é feminino, é moça. Desfaz a ambiguidade quando você analisa o pronome. Você pensa naquela relação ali de coisa possuída, né? Mas você se lembra, pô, a qual? Se fosse o carro, seria o qual. Eu não posso usar um pronome feminino com um substantivo masculino. Então, quem está com sede aí é uma questão que causa realmente confusão. Mas quem está com sede aí é a moça. Tá certo? Porque pelo pronome eu posso identificar. Como ele está no feminino, então é a moça. Olha só. Do qual, refere-se a passado, passado masculino, do qual masculino. Tá certo? Tem Eu que ter também, a atenção. questão que ele não é invariável, né? Isso, Ele é variável. Geralmente, então, ele vai combinar com o feminino, né? Assim? isso. Exatamente, Mariana. Exatamente. Portanto, nós teríamos aí a qual referindo-se à moça. Já no exemplo anterior, está do qual. Poderia também ser o, sem a preposição. Referindo-se a quem? A passado, que é o quê? Masculino. Então, aqui é masculino porque o outro, o referente, ou a pessoa, o termo a que se refere, é masculino. No exemplo de baixo, feminino, porque o termo antecedente é feminino. Certo? O relativo o qual é usado com pronomes indefinidos, numerais e expressões partitivas. Pessoal, eu já vi isso aí, mas eu não lembro o que são expressões partitivas. São expressões que indicam parte. Uma parte de, grande parte de, e por aí vai. E expressões apelativas, anteposto a eles. Ganhei 4 revistas, 2 das quais eu já... Como é que você lê isso aqui? Leira. Isso sou eu já lera. Verbo ler, conjugado no futuro... Perdão, conjugado no pretérito mais que perfeito do modo indicativo. Lera, pretérito mais que perfeito.
do modo indicativo. Estamos terminando. Não se veste, não. Suel chegou depois, e nós temos combinado, Suel, que as aulas agora terão duração de 1h30, e não mais de 2 horas, como estávamos fazendo desde o início, né? Porque é muita informação, é muito tempo. Então, o que a gente optou? Optou por tirar aquele intervalo e fazer 1h30 direto, em vez de 2 horas com intervalo no meio. Certo? Certo. Mas como nós temos aqui um assunto para encerrar, nós combinamos também isso quando o mesmo assunto estiver em andamento e não der para terminar dentro do prazo de 1h30, a gente estica um pouquinho até terminar ele. Né? Que aqui é o mesmo assunto. Né? Não teve que trocar de slide, mudar de assunto, é um assunto só. A gente está concluindo aqui para a gente concluir a aula. Show de bola? Os indefinidos são bem legais. Eles são os que se aplicam à terceira pessoa gramatical. A gente conhece como ele e ela, ou eles e elas, quando considerada de um modo vago. Por isso que eles são indefinidos. Modo vago, um modo indeterminado. Certo? Olha só. Algum torcedor jogou uma cadeira em campo. Quem foi? Não sei. É indefinido. É indeterminado. Eu não sei quem foi. Agora eu vou terminar. Depois eu vou retomar uma coisa aqui. Toda criança. Oi. Essa palavra, desculpa aí. Essa Pode falar. palavra torcedor, não teria um R, não, na palavra torcedor? Teria, e tá aqui a miséria que eu fico. Torcendo. Por isso que eu estranhei. Torcedor, nem tem esse N e tem um R no final. Agora que você falou foi que eu vi, não tinha nem prestado atenção. É algum torcedor, tá certo? Por algum motivo eu digitei torcendo aí, não sei por quê. Obrigado aí pela correção. É torcedor, certo? Nem tem esse N e um R no final, ficou torcendo. Algum torcedor jogou uma cadeira em campo. Toda criança precisa ser educada desde cedo. Ó, outra desmantelo, não tem esse R aqui. Meu Deus do céu, desde cedo. Nenhum professor está isento da ingratidão. Eita, quando se fala em Pisa, eu me lembro disso. Nenhum, toda e algum. Aqui, no contexto, são pronomes indefinidos, né? Que se referem, atenção nisso aqui, ó, que se referem a algo genérico, ou vago, ou indeterminado. Tá certo? Nessa frase aqui, ó. Olha só. Que letra linda. Ninguém participou da reunião. Quem seria o sujeito dessa oração aí? Ou melhor, se eu fosse classificar o sujeito dessa oração, ele seria. Vocês lembram disso? É assunto de sintaxe. Vocês lembram disso? Seria um sujeito simples, composto, oculto, indeterminado, ou seria um sujeito inexistente, que é a famosa oração sem sujeito? O que vocês acham? Invertendo ficaria reunião. Não dá para inverter isso. Aí tá falando, essa frase está na ordem direta. Ela está na ordem já certa que é para ser. A gente inverte quando ela está na ordem indireta. A gente inverte enquanto o sujeito aí dá certo. Mas aqui está na ordem direta. Por exemplo, eu não posso dizer assim, da reunião é sujeito da oração. A reunião é complemento do verbo. Claro, que é assunto de sintaxe, mas a gente está só aproveitando aqui o embalo, porque o pronome indefinido ele dá essa ideia de indeterminado, né? Olha só, dá uma ideia de indeterminado. A minha pergunta foi, ou a palavra ninguém é um pronome indefinido. Ela se encaixa aí no pacote de algum, nenhum, toda, alguém. Aí eu perguntei se é o sujeito indeterminado, sujeito oculto, inexistente, por aí vai. A Ignaz ia falar, mas desistiu.
Rocha, Determinado. Escute, ou indeterminado ou oculto. Ninguém participou da reunião. Sueldo acha que é Determinado. Acho que indeterminado. é indeterminado, é. Tá em dúvida entre indeterminado ou oculto, que não Pronto, aparece dizendo. Sueldo acha indeterminado e a Agnágia estava na dúvida, mas resolveu optar pelo indeterminado. E o restante do Isso. povo aí, o que diz? O povo que não participa, Jesus. Vou ter que tirar meio ponto de vocês. Na nota final do bimestre. E agora eu me engasguei. Vamos lá. Eu vou assinar isso lá em sintaxe, mas aqui eu vou só adiantando. A nossa língua é regida pelo sistema SVC. Ou seja, é a ordem direta da frase. Eu tenho um sujeito, depois eu tenho um verbo, depois eu tenho um complemento. Essa é a sequência. Depois do complemento, eu tenho o complemento verbais, né? O nominal e o adjunto adverbial. Tá certo? A ordem direta da frase capta na palma da mão. Primeiro eu tenho o sujeito, depois eu tenho o verbo, depois eu tenho o complemento verbal, depois o complemento nominal e depois o adjunto adnominal. Essa é a sequência da ordem direta da frase escrita em português. Qualquer frase. A gente toma como base para análise sintática o sistema SVC, sujeito, verbo, complemento. Como é que funciona? Atenção. Vou para análise sintática, primeiro encontro o verbo da oração. Quem é? Participou. Participou. Encontrei o quê? O verbo. Falta eu encontrar o sujeito da oração e o complemento. Ao encontrar o verbo, eu faço a pergunta aí ao verbo. O que ou quem? Nesse caso, como ninguém dá uma ideia de gente, de pessoa, eu pergunto quem. Eu faço duas perguntas ao verbo. Uma para encontrar o sujeito e a outra para encontrar o complemento verbal. Quem participou da reunião? Ninguém. Ninguém. Observe que eu encontrei o sujeito da oração. Só que, sim, depois que eu tiro o sujeito e o verbo, que sobrou eu chamo de complemento. E esse complemento pode ser um objeto direto, pode ser um objeto indireto e pode ser um predicativo do sujeito, que na verdade não é tido como complemento de fato exigido, mas é um tipo de complemento. Vou falar sobre isso na aula de sintaxe, para não perturbar vocês. Enfim, aqui eu tenho da reunião como complemento. Vou já analisar se ele é verbal, nominal, tal. A minha pergunta simples inicial era o tipo desse sujeito. Já encontrei a palavra ninguém. Agora, a classificação desse sujeito. Ele é simples, ele é composto, ele é oculto, ele é indeterminado. Vocês disseram aí que era indeterminado e o restante não disse nada. Certamente está na dúvida e não quis arriscar. Olha o que a regra diz. Nesse caso, o núcleo da palavra ninguém, só tem ela, do sujeito ninguém, é a própria palavra ninguém. A regra me diz que, nesse caso, eu tenho um sujeito determinado simples. Então, eu teria aí um sujeito simples. Ah, professor, mas a palavra ninguém dá uma ideia de indefinido, indeterminado. Quem? Ninguém. Não sei que particulação. Mas a regra diz que a palavra ninguém serve como núcleo do sujeito simples. Então, a palavra ninguém é o sujeito e eu posso determinar quem praticou a ação. Quem praticou a ação? Ninguém. A palavra ninguém é o sujeito da oração. Tá certo? Não é essa a questão. Sujeito simples não é indeterminado, é simples. A palavra ninguém exerce a função de sujeito da oração. Aqui eu teria um verbo transitivo indireto, né, porque pede um complemento com preposição. Aqui está a preposição, né, e da reunião é um objeto indireto. Então, aí eu tenho a análise sintática da frase ninguém participou da reunião. Se eu fosse fazer análise morfossintática, ou seja, onde eu analisaria também a morfologia, eu tinha ninguém como pronome, participaram como verbo, já foi dito, verbo significativo.
da preposição e reunião substantiva. Aí eu teria toda a análise. Eu teria o que chama de análise morfossintática dessa frase. Tá certo? Aqui é só um quadrozinho com os principais pronomes indefinidos, ó. Onde está ninguém aqui, ó. Invariável. Então, os pronomes indefinidos, cuidado com eles, porque eles não vão exercer função de... Aliás, eles não vão se classificar como, no caso, sujeito indeterminado. Eles são sujeitos simples, tá certo? Presente aqui nos momentos finais, locução pronominal indefinida. Que é isso? Um grupo de palavras que equivale a pronome indefinido. Se chama locução pronominal indefinido. Em geral, é formado por mais de um pronome. Cada qual, todo aquele que, cada um, fosse quem fosse, outro qualquer, seja qual for, seja quem for, qualquer outro. Observe que aqui não são simples pronomes indefinidos, são locuções pronominais indefinidas, geralmente formadas por mais de um pronome. Detalhes importantes. Os pronomes indefinidos invariáveis, ou seja, aqueles que não mudam, que funcionam como pronomes substantivos. Tudo, nada, alguém, ninguém, algo, que e outrem. Todos esses são invariáveis e funcionam como pronome substantivo. Por quê? Porque substituem o substantivo. Esse exemplo aqui é o mesmo. Aliás, esse exemplo serve como análise da oração anterior. Ninguém conseguiu dizer nada. Quem é o sujeito dessa oração aqui? Ninguém. Sujeito indeterminado? Não, sujeito simples. Pronomes indefinidos invariáveis que funcionam como pronomes adjetivos. Quem são? Cada, menos e mais. Então, isso aqui, ó, indefinidos invariáveis que funcionam como substantivo e invariáveis que funcionam como adjetivo, tem que memorizar isso aqui, certo? Exemplo, mais amor, menos ódio é o que diz o provérbio. Mais e menos. Mais amor, menos ódio. Mais e menos acompanhando os substantivos. Os substantivos amor e ódio, portanto, pronomes adjetivos. Os pronomes indefinidos variáveis. Os variáveis, eles têm esse piso escorregadio. Ora funcionam como substantivo, ora como adjetivo. Todo dia deseja-se bastante dinheiro com com pouco esforço. Alguns falaram, poucos ouviram, nenhum fez parte. Deve ficar atento à colocação de certos pronomes na frase, pois pode mudar o sentido e também mudar a classe gramatical. Olha só. Certos investimentos valem a pena. Esses certos investimentos, esses certos, é igual a alguns investimentos. Pronome definido. Investimentos certos, olhe que mudou a posição, ó, do pronome. Aqui ele iniciou a oração e aqui ele veio após o substantivo. Nesse caso, ele mudou a classe gramatical e também mudou o sentido. Certos investimentos é igual a alguns investimentos. É indefinido, alguns. Investimentos certos é igual a adjetivo, ou seja, são investimentos adequados, certos, corretos, exequíveis. Pronomes interrogativos. Para que servem? Para perguntas. Variáveis, qual, quais, quanto, quantas. Invariáveis, que, quem, por aí vai. Interrogativos são usados nas interrogações que podem ser diretas ou indiretas. Quem está falando? Qual deles é o mais estudioso? Quero saber quantos alunos vieram. Direta, direta, indireta. Observe que o que diferencia, né, na questão gráfica, assim, visual, é o acento de o ponto de exclamação. Acento não, ponto de exclamação. Exclamação, o ponto de interrogação. Está ficando doido assim. Observe que na
frase interrogativa indireta, não existe interrogação. Quero saber quantos alunos vieram. Diferente de quantos alunos vieram. Se eu pegar só daqui, ó, aí eu transformo ela numa interrogativa e ponho a interrogação. Quantos alunos vieram? Frase interrogativa direta. Quero saber quantos alunos vieram. Frase interrogativa indireta. Tá certo? Pergunto quais os teus desejos. Frase interrogativa indireta, não tem interrogação. Se eu pegar aqui, ó, quais os teus desejos? E botar uma interrogação, ela vira uma frase interrogativa direta. Cuidado com isso. Perceba que os interrogativos são os mesmos pronomes indefinidos, só que com outra função. Olha que loucura. Os pronomes interrogativos que e quem são pronomes substantivos, ou seja, pronomes que substituem o substantivo. Que queres? Quem está aí? Possessivos indicam posse. Meu, minha, seu, sua, teu, tua, deles e delas. Isso aqui, não tem nem para que quebrar a cabeça com isso. E algumas observações acerca dos possessivos. Os possessivos, eles concordam com o objeto possuído, tá certo? Meu livro, meus livros. O objeto possuído no singular, pronome singular. No plural, pronome no plural. Sua casa, suas casas. Outro detalhe, as formas seu, sua, aplicam-se indiferentemente ao possuidor da terceira pessoa do singular ou do plural. Ela perdeu seu tempo esperando. Eles perderam seu tempo esperando, tá certo? Você não vai dizer, eles perderam seus tempos. Tempo tá no singular? Tá. Perderam seu tempo. Não importa se foram eles ou se foi ele. Perdeu seu tempo. Os possessivos podem ser substituídos pelos oblíquos átomos. Me, ti, se, nos, vos, li, lis. João fitava-me os olhos. Fitava os olhos. Então, aqui, ó. Substituído por me. Achei-lhe o relógio. Achei o seu relógio. Tomaram-nos o lugar. Tomaram o nosso lugar. Se se mudar a posição dos possessivos, muda-se ocasionalmente o sentido da frase. Mudou a posição, muda o sentido da frase. Por exemplo, suas fotografias. Nesse caso, as fotografias pertencem à pessoa com quem você fala. Fotografias suas. Aí mudou a posição, mudou o sentido. Fotografias em que a pessoa está retratada. Vi fotografias suas, Suel. Fotografias suas. Quer dizer que Suel está na foto. Vi suas fotografias. Quer dizer que as fotografias pertencem a ele. O que não quer dizer obrigatoriamente que ele está nas fotografias. Pode ser da mãe, do irmão, da filha. Entenderam essa questão? Suas fotografias dão a ideia de que as fotos pertencem à pessoa com quem eu falo. Eu digo assim, Sueldo, você esqueceu suas fotografias. Então, as fotografias são de posse de Sueldo. Pertencem a Sueldo. Pode ser dele, ou pode ser da mãe dele, do irmão dele, da filha dele, do cachorro dele. Pode? Não. Podem estar presentes qualquer pessoa, mas as fotos são de posse ou pertencentes a ele. Agora, quando eu digo fotografias suas, aí, obrigatoriamente, eu quero dizer que Sueldo aparece na fotografia ou nas fotografias. Cuidado com a posição dos possessivos. Ok?